Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do Vinícius Portela Bitcoin. E no vídeo de hoje eu vou fazer um resumo barra análise do livro The Bitcoin Standard, o padrão Bitcoin. Fica até o fim que nesse vídeo você vai ver coisas que você nunca viu sobre Bitcoin e nessa análise eu vou explicar cada ponto-chave mais importante sobre esse livro. Então fica até o fim. Antes de eu continuar com o vídeo, não esquece de se inscrever aqui, dar um like e comentar aí alguma coisa que você queira a respeito desse assunto, se você já leu esse livro. Não esquece de se inscrever, porque esse canal aqui é um canal para falar exclusivamente sobre Bitcoin. Aqui a gente não fala de altcoin, não fala de shitcoin, não fala de memecoin, aqui é só sobre Bitcoin. Então não esquece de se inscrever se você se interessa por esse assunto. E o primeiro ponto que o autor do livro trata, que é muito interessante, é o fato de que o Bitcoin ele é um ativo semelhante ao ouro. Da mesma forma que o ouro é escasso, o ouro é difícil de ser encontrado, ou seja, ele é raro, ele é fundível, o Bitcoin possui todas essas propriedades. E ainda possui propriedades melhores ainda do que o ouro, porque de qualquer forma, o ouro, se alguém consegue encontrar um novo tipo de tecnologia de escavação, por exemplo, de mineração, essa pessoa vai conseguir inflacionar o tanto de ouros que tem no mundo. Porém, com o Bitcoin é impossível. Sempre haverão apenas, no máximo, 21 milhões de unidades de Bitcoin. Ou seja, o Bitcoin possui todos os fundamentos que o ouro possui e ainda possui outros mais. Esse é um dos pontos principais que ele traz nesse livro. Uma das coisas mais interessantes desse livro é que o autor se liga muito na história. Esse livro, a maior parte dele, ele não fala sobre Bitcoin. A maior parte desse livro ele fala sobre dinheiro na história, moedas na história, como os povos antigos guardavam seus dinheiros, como os povos antigos enriqueceram e também o que fez eles falirem também. É muito interessante a parte que esse livro fala de Belle Époque, que era a época onde as pessoas tinham um grande avanço tecnológico, um grande avanço cultural e um período de paz também. As pessoas não guerreavam tanto, porque na época todos os governos usavam o padrão ouro. Quando isso se perdeu, as coisas começaram a degringolar, as coisas começaram a dar muito errado. O mundo foi inundado por guerras e foi uma desgraça completa. É muito interessante na parte do livro que ele cita historicamente como o ouro foi uma das coisas que manteve a paz entre as pessoas. Quando os países começaram a imprimir dinheiro demais, isso permitiu com que eles iniciassem guerras contra os seus vizinhos e acabassem com a paz desse jeito. Porque antes, para você fazer uma guerra, era muito difícil, porque você tinha que colocar impostos pesados na população e a população muitas vezes não gostava disso, se revoltava, pedia para os monarcas acabarem com a guerra. Mas a partir do momento que os monarcas têm o poder de imprimir a quantia que eles quiserem, aí acabou. Eles vão bancar guerras e mais guerras e mais guerras e a população vai acabar pagando essa guerra sem nem saber por meio da inflação. Um dos pontos muito importantes desse livro é a crítica dele ao sistema de moeda fiduciária que nós temos hoje, que é basicamente essa que eu acabei de descrever, onde os governos basicamente imprimem o tanto que eles quiserem. Outro dia eu estava discutindo com um amigo meu sobre isso, aí ele falou, não, porque os governos eles usam ouro, usam diamantes para lastrear a moeda, Eu falei, não, infelizmente não acontece mais. Desde 1971, a moeda mais forte do mundo, que é o dólar, parou de fazer isso. Aí ele falou, não, mas então, o nosso dinheiro é lastreado no quê? Ele me perguntou, o nosso dinheiro é lastreado no quê? Eu respondi, meu parceiro, como já diria o 38, o nosso dinheiro é lastreado em honestidade de político. É isso, é lastreado em honestidade de político, é o tanto que eles puderem imprimir. E quando eles fazem isso, o que acontece? Eles jogam os empresários contra a população. Porque a partir do momento que o governo vai lá e imprime dinheiro pra caramba, inflaciona a economia, as pessoas não têm noção de que os preços nos supermercados estão ficando mais caros por culpa do governo. As pessoas não têm noção disso, não têm noção que o governo está imprimindo. Elas vão botar a culpa em quem? No empresário malvadão, no capitalista malvadão, desse tipo de coisa. Então, é uma questão muito complicada. Esse livro também traz um ponto interessantíssimo que é a respeito do comportamento humano. Isso daqui é uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse livro, porque o comportamento humano é diretamente relacionado ao que as pessoas agem intuitivamente, ou seja, quando as pessoas estão usando uma moeda fiat lixo, uma moeda fiat porcaria que acaba com o tempo, que as pessoas intuitivamente percebem que aquilo dali vai perder seu valor ao longo dos anos, quando as pessoas estão usando esse tipo de dinheiro,
elas entendem intuitivamente que não vale a pena poupar, que não vale a pena fazer uma preferência temporal para o futuro, que não vale a pena a pessoa pensar, não, eu vou guardar esse dinheiro para fazer um empreendimento no futuro, vou guardar esse dinheiro para fazer uma casa. Ela entende que não faz sentido, porque no fundo ela sabe que a moeda vai perder o valor, que ela está perdendo o poder de compra dela. Então as pessoas perdem a oportunidade de fazer preferências temporais. E a preferência temporal é uma das coisas que mais leva a humanidade para frente. É quando uma pessoa, por exemplo, um cientista, decide pegar os melhores anos da vida dele para estudar e dessa forma ele descobre alguma coisa que vai mudar o mundo. Quando um médico, por exemplo, pega os melhores anos de vida dele para estudar medicina e dessa forma fazer a preferência temporal de exercer uma profissão que vai dar muito mais dinheiro para ele e que vai ajudar muitas pessoas. As pessoas que mais prosperam no mundo são aquelas que têm a preferência temporal maior, que elas olham melhor para o futuro. A partir do momento que você coloca uma sociedade inteira para usar uma moeda que não se valoriza, uma moeda que não ajuda as pessoas que fazem preferência temporal, você faz com que toda essa sociedade entre num problema de degradação cultural, degradação moral e esse tipo de coisa. É muito interessante como ele fala muitas vezes nesse livro sobre as questões que envolvem preferência temporal. Nesse livro ele faz vários paralelos entre sociedades que usavam moedas boas, lastreadas em metais, em ouro, e sociedades que lastreavam em nada. E mostrou como que todas aquelas sociedades que tinham moedas fiat, moedas porcaria, moedas lixo, elas iam ficando mais pobres com o tempo. Então, assim, repito, essa parte no livro que fala sobre história é muito interessante. Agora, quando o livro começa a falar sobre Bitcoin, ele começa a trazer muitos pontos que é a soberania ao indivíduo, né? Retira o controle da mão de governos, de burocratas, de bancos e coloca na mão dos indivíduos soberanos, das pessoas que têm o Bitcoin. O Bitcoin é o único ativo que você é verdadeiramente dono dentro desse sistema moedas fiat que nós temos. Qualquer outra coisa pode ser tomada pelo governo, pode ser feito tudo isso. Agora, com o Bitcoin, não. Você pode até ser preso, mas o seu Bitcoin não pode ser tomado. Mesmo que você seja preso, torturado ou morto, o seu Bitcoin, se tiver com as suas chaves privadas na sua cabeça, ninguém tira de você. Ou seja, é a soberania absoluta do indivíduo. Esse livro também fala um trecho sobre a prova de trabalho, que é uma coisa muito interessante do Bitcoin, que é o custo para mineração. Hoje, por exemplo, nós estamos no final de 2024, o custo para a mineração de um Bitcoin é em torno de $50 mil e tal. Então isso aí acaba servindo como uma espécie de base de preço. A gente sabe que muito provavelmente o Bitcoin não vai estar abaixo desse preço de 50 e poucos mil dólares, porque senão não valeria a pena minerar e as pessoas que têm Bitcoin iam segurar elas para não vender tanto. Então, assim, a questão da prova de trabalho que o livro aborda muito bem é muito interessante e o Bitcoin é extremamente revolucionário envolvendo isso. E o livro, como eu falei antes, ele traz a questão da cultura, né? Porque ele fala que o Bitcoin ele vai acabar valorizando uma cultura que está focada em méritos, está focada em promover inovação. Diferente da cultura de hoje, inclusive ele até exemplifica, né? Ele fala como as músicas elas pioraram com o passar do tempo, os filmes pioraram com o passar do tempo, a cultura que a gente tem hoje ela piorou com o passar do tempo, né? Ele faz esse argumento de que isso também em algum nível é causado pela nossa moeda porcaria, porque antigamente um cantor, um violinista, uma pessoa que faz uma música clássica, ela passava anos estudando para poder fazer alguma coisa incrível, alguma coisa diferente. Hoje em dia as pessoas fazem qualquer porcaria e chamam de música, entendeu? E é interessante que ele traz esse assunto também, porque isso daí entra na cabeça das pessoas. A moeda influencia diretamente desse tipo de coisa. E para concluir, o livro ele incentiva que o leitor olhe a economia sobre outros aspectos, né? Porque assim, e aí vai o que eu acho disso, que às vezes você pode olhar a economia a partir da ideia Fiat, né? Por exemplo, teorias keynesianas, por exemplo, que é o normal, teorias marxistas keynesianas, que é o mais normal, usual na academia. Quando você começa a olhar o Bitcoin, você percebe que talvez isso faça sentido só no mundo Fiat, no mundo onde o governo fica imprimindo infinitamente. Mas no mundo bitcoinizado, a escola austríaca de economia faz muito mais sentido, por exemplo, né? Você tem aquele livro As 6 Lições de Ludwig von Mises, que é interessantíssimo. Inclusive,
no futuro, inscreva-se aqui no canal. Eu vou fazer análise e resumo de todos esses livros, certo? Então, esse foi a análise e resumo do livro Padrão Bitcoin. Então, se você curtiu a análise, deixa um like. Se você quer saber mais sobre assuntos de Bitcoin, não esquece de se inscrever. Se você quer fazer alguma observação, se você quer dar sugestão de algum vídeo, se você quer falar sobre alguma imprecisão que eu tive aqui, não esquece de comentar. E é isso aí. Valeu!